Boa tarde, galera do terceiro ano. Tudo em ordem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula desse projeto exitoso do EducaPE. Parabéns para toda a galera do EducaPE, viu? 2 anos de trabalho, 2 anos de dedicação, rumo ao quê? Qualificação, educação de qualidade para você, aluno da estrutura da rede estadual de Pernambuco. Parabéns para todos os professores, técnicos, quem idealizou o projeto EducaPE. Tamo junto, galera. Ei, você, um abraço especial, carinhoso, a galera lá do Cônego Jonas Taurino, Escola do Coração. Ei, terceiro ano A da manhã. Comportamento, viu? Sala climatizada, vocês merecem. Mas comportamento, vamos estudar. Turma da tarde também, um abraço também para os guerreiros, professores, juntos por uma qualidade melhor de aula para nossos alunos. Lá, galera do município do Conde, João da Cunha Vinagre, aula presencial, hein? Tranquilidade, força elétrica, eletricidade na veia. Braço carinhoso para todos os alunos. Gente, o tema da nossa aula de hoje está na tela. Vamos incorporar agora a voz de Pimpão. Joga na tela, Robertão, joga na tela, Aninha. Campo elétrico e equilíbrio eletrostático. Aula número 10. Muito bem. Expectativa de aprendizagem dentro do currículo de Pernambuco. Olha aí, adaptado na expectativa de tua aprendizagem, fera. Primeiro, diferenciar os processos de eletrização. Olha para mim. Você já sabe o que é eletrizar um corpo, lembra? Eletrizar um corpo é dar moral para ele, é fornecer carga elétrica. Um corpo que tem carga elétrica está energizado, ele pode atrair ou pode repelir outro. Eletrizar é isso, conhecer os processos, lembra? Um corpo neutro pode ser eletrizado por atrito. Um corpo neutro pode ser eletrizado por contato. E um corpo neutro pode ser eletrizado à distância por indução. Vimos na aula anterior. E depois identificar as características geométricas, espaciais do campo elétrico. Olha para mim. Campo elétrico é diferente de campo gravitacional, moçada. Porque o campo gravitacional é gerado por uma grande massa. Uma massa gera um campo gravitacional sugador, porque massa sempre atrai massa, mas uma carga elétrica não. Uma carga elétrica pode atuar numa outra, uma força repulsiva ou atrativa. Aninha sabe disso, né, Aninha? Dois bicudos, Aninha. Dois bicudos não se beija, mas os opostos, hein, Aninha? Os opostos se atraem, minha filha, entendeu? Então as cargas, quando tem sinais opostos, é atrativa. Tu lembra que a força elétrica e a força magnética tem essa propriedade. Então, a expectativa da aula de hoje é você encaixar na sua tela mental os processos de eletrização e as características geométricas. Observações importantes, meu povo. Ei, povo de Deus, destaque na sua tela mental as observações importantíssimas. Primeiro, força elétrica ou qualquer força é vetor. Força é grandeza vetorial. Vamos recapitular? O pensador, vamos pensar um pouco, olha, vamos pensar um pouco. O que é grandeza vetorial? Grandeza vetorial é aquela que, para ficar bem definida, precisa ter módulo, direção e sentido. Precisa ter, galera, uma orientação. Lembra que existe grandeza escalar e tem grandeza vetorial. Grandeza escalar
é quando só precisa do número e da unidade. E grandeza vetorial, além do número e da unidade, precisa de uma orientação. Ei, Nogueira, dá um exemplo aí para eu encaixar? Dá um exemplo para eu entender melhor? Meu filho, a temperatura aqui do estúdio, deixa eu olhar, está uns 18 graus Celsius. Qual é o valor numérico? Muito bem, 18. Qual é a unidade que eu te falei? Graus Celsius. Meu filho, tá um frio da gota, porque só com essa informação você sabe que a temperatura é escalar. Se eu digo o reservatório da caixa d'água da casa do professor Hugo, sim, Hugo, filosofia, sociologia, o mestre, a casa dele, a caixa d'água tem 3.000 litros. 3.000 litros, ou seja, valor numérico 3.000, a unidade é litro, volume também é escalar. Tem grandezas, minha gente, que só com o número e a unidade ficam bem representadas. Tempo. Professor, faz 3 minutos que eu estou explicando isso. Valor numérico 3. A unidade minuto é também escalar. Agora, toda grandeza escalar é isso. Agora a Aninha diz assim, Nogueira, vamos estudar física lá em casa comigo? Vamos, Aninha, vou te orientar legalzinho mesmo. Sabe onde é o ETEPAC? Sei, eu moro a uns 300 metros da ETEPAC. Tchau, Nogueira. Eu moro a uns 300 metros lá do estúdio. Chega lá em casa. Peraí, Aninha. Eu sei que é 300. Eu sei que é metro. Mas para chegar na tua casa falta o quê mesmo? Falta dizer qual é a direção e qual é o sentido que eu vou deslocar 300 metros. É porque essa grandeza é vetorial. Para ficar bem definida, para ficar bem caracterizada, tem que ter uma noção espacial. Essa é a diferença de vetor e escalar. Por isso que a força é vetor. A unidade de força no SI é o Newton. Lord Sir Isaac Newton. A força elétrica pode ser atrativa, olha aí, os opostos se atraem, ou repulsiva, os bicudos não se beijam. E a força elétrica é uma força de campo. O que quer dizer força de campo, Nogueira? São forças que atuam a uma certa distância. Uma carga está distante da outra e atua força. Quem permite a atuação dessa força é o campo. A bandeja da força é o campo. O campo elétrico permite a força atuar. Esse é o alvo. Campo elétrico. O campo elétrico desempenha o papel de transmissor de interações entre as cargas elétricas. É através da noção de campo que a força vai atuar. Uma carga positiva gera um campo que diverge. E uma carga negativa gera um campo que converge. A carga positiva, o campo é de afastamento. E a carga negativa, o campo é de aproximação. E se não tiver carga, não tem campo, porque só existe campo daquele corpo que é eletrizado. Ou eletrizado positivamente, que tem falta de elétrons, ou eletrizado negativamente, que tem excesso de elétrons. Campo que diverge e campo que converge. Perguntinha básica. A pergunta que não quer calar, galera. Qual dos campos da carga positiva e da carga negativa se assemelha ao campo gravitacional? Será que é o da carga positiva ou da carga negativa? Pensa. A gravidade, a lei da gravidade, o campo gravitacional é sempre o que mesmo? Atrativo. Se é sempre atrativo, quem é análogo a um campo gravitacional
é o campo criado por uma carga negativa. Muito bem, que é um campo que converte. Bom, entendendo direito o conceito de campo elétrico, que é uma ação à distância, nós temos na tela uma carga Qzão, chamada carga fonte. É a carga que gera, é a carga que cria o campo elétrico. E uma carga Qzinho, chamada carga de prova, colocada no ponto P. Esse ponto P é o ponto de localização da carga de prova. Tu percebe que a carga Qzão é a fonte, é aquela que gerou o campo, é uma carga positiva. E no ponto P tu colocou uma carga que tem o mesmo sinal. Surge entre elas uma força elétrica, moçada. E essa força elétrica é dada pelo produto da carga pelo campo. Se Qzinho for positivo, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Se Qzinho for negativo, continuam tendo a mesma direção, porém sentidos opostos. Fe, que é a força elétrica, e o campo elétrico tem sempre a mesma direção. O que nem sempre tem é o mesmo sentido, porque o sentido depende da carga de teste ou depende da carga de prova. Não confunda direção com sentido. Direção é uma coisa, sentido é outra, galera. Unidade de intensidade do campo elétrico. Toda vez, povo de Deus, que a gente conhece uma grandeza nova na física, na química ou em qualquer disciplina, a gente tem que aprender a representar a unidade correta da grandeza. Então, a unidade do campo elétrico no sistema internacional de unidades. Como o campo elétrico é a razão, é a divisão, é o quociente da força pela carga, obviamente vai ser a relação da unidade de força pela unidade de carga. No sistema internacional de unidades, a unidade de força é o Newton, a unidade de carga é o Coulomb. Então, a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Se fala assim, Newton por Coulomb. Já o campo elétrico de uma carga pontiforme, o campo elétrico, meu povo, de uma carga pontual, está na tela. É o campo elétrico, K0 é a constante elétrica do meio, módulo de Q, que é o valor da carga fonte, e D é a distância. É aquela célebre frase, fórmula do campo elétrico. Chama Karina. Ei, Karina, tu quer dar duas, né, Karina? Karina quer dar duas. Muito bem. É a forma do campo, Aninha. K, Q, D ao quadrado. Constante, carga e distância. Muito bem. O campo elétrico, como sendo uma grandeza vetorial, presta atenção que é vetor, galera. Tu tens aí um ponto P, localizado no espaço, distante de duas cargas, Q1 e Q2. A carga Q1 é uma carga positiva e a carga Q2 é uma carga negativa. Então, o ponto P recebe a influência elétrica das duas cargas. Da carga Q1, que é uma carga positiva, o campo é de afastamento. Está aí representado por E1. O ponto P recebe da carga Q2 um campo de aproximação. Então, você tem dois vetores com direções ortogonais
perpendiculares, formando 90 graus. Você faz pela regra do polígono, você faz pela regra do paralelogramo, você tem o vetor campo elétrico resultante, sendo a soma vetorial de E1 mais E2. Galera, soma vetorial não é a mesma coisa que soma escalar. A soma vetorial e a soma escalar só vai ser igual numa única condição. É quando os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Gente, linhas de força, configuração das linhas de força dentro de um céu, dentro de um campo elétrico uniforme. Vamos lá? Tu tem na tela dois pontos materiais. Chamamos de cargas pontuais. Chamamos de cargas pontiformes, que são cargas em forma de ponto. Tu está percebendo a configuração das linhas? A da esquerda, as linhas do campo elétrico, as linhas de força, divergem, nascem na carga da esquerda. Na outra, as linhas de força chegam nela. Temos o campo divergente e o campo convergente. Obviamente, temos a carga positiva e a carga negativa, porque as linhas do campo elétrico ou as linhas de força nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas. É um campo que diverge e um campo que converge. Então, linhas de força ou linhas de campo são linhas tangentes ao vetor campo elétrico em cada um de seus pontos. Quando fala tangente, turma, é que toca a linha de campo em um único ponto e elas são orientadas no sentido do vetor campo elétrico. Perceba na tela que nós temos aí uma configuração do bipolo. O bipolo é constituído por uma carga positiva junto de uma carga negativa e os opostos se atraem. Então, tu percebe que na carga positiva, as linhas do campo elétrico nascem nas positivas e morrem nas negativas. É um campo que diverge e um campo que converge. Destacamos aí 3 pontos, o A, o B e o N. Onde é que o campo é mais intenso? O campo é mais intenso onde as linhas de campo estão mais concentradas, porque a intensidade geometricamente também é vista pela densidade, pela concentração das linhas de campo. Então percebemos que o campo elétrico na região A tem uma maior intensidade do que o campo elétrico na região B, cujo também tem maior intensidade que na região N, que é um campo neutro, porque parece que ele está sofrendo influência nenhuma eletrostática dos meios. Bom, visto o campo elétrico como sendo uma grandeza vetorial, como sendo uma ação à distância, eu costumo sempre fazer um paralelo, galera, entre o campo gravitacional com o campo elétrico. O campo gravitacional é criado por uma grande massa. O nosso planeta Terra, por ter uma grande massa, na ordem de 6 vezes 10 a 24 quilogramas, ele influencia o espaço ao seu redor, gerando um campo gravitacional. Qualquer objeto que se aproxime da Terra, pela Terra, vai ser atraído, porque num campo gravitacional reside e mora uma força gravitacional, chamada de força peso. A mesma coisa acontece, digamos assim, numa carga elétrica. Só que no campo gravitacional, ele é sempre atrativo. Já a carga elétrica não.
pode ser um campo atrativo ou repulsivo, pode ser um campo convergente ou divergente. Então, uma carga, um corpo eletrizado, ele perturba o meio ao seu redor, gerando um campo. Porque se a carga, se o corpo estiver eletrizado, pode gerar um campo que diverge ou um campo que converge. Se for um corpo neutro, sem carga elétrica nenhuma, não vai gerar campo nenhum. Para que gere campo elétrico, tem que ser um corpo eletrizado. Então, a carga elétrica cria um campo elétrico e naquele campo elétrico reside uma força elétrica. Muito bem, vejamos agora as propriedades dos condutores em equilíbrio elétrico ou eletrostático. Por que são condutores, professor? Porque tem que conduzir eletricidade. Todo condutor é aquele material que conduz eletricidade. Não pode ser um isolante, porque se for isolante, as cargas não vão se deslocar. Então, são propriedades dos condutores. São aqueles materiais que permitem o movimento dos portadores de carga elétrica. Em equilíbrio eletrostático. Equilíbrio, minha gente, dá a ideia de igualdade. Equilíbrio elétrico, mesmo potencial. Equilíbrio dá ideia de resultante nula. Então vejamos o que é um condutor em equilíbrio. Um condutor eletrizado está ou não em equilíbrio quando nele não há movimento de cargas elétricas. Então, se não tem movimento de carga elétrica, ele está em equilíbrio elétrico. Primeira característica minha, campo elétrico interno é nulo. Dentro não tem campo elétrico. Segundo, todos os pontos internos em espanhol tiene el mesmo potencial. É uma superfície equipotencial. O potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C. Superfície equipotencial. Equipotencial quer dizer o mesmo potencial. A outra propriedade é que as cargas em excesso, as cargas que estão demais, se distribuem uniformemente na superfície externa e não na superfície interna. Propriedade também do poder das pontas, onde a parte externa é mais afinada, onde tem uma área menor, se concentram mais cargas. Você está vendo que esse sólido, esse corpo, essa figura geométrica, ela tem uma área onde você percebe que tem uma área que é mais afinadinha, mais bicuda. Ali se concentra mais cargas elétricas. E o céu, Aninha? Campo elétrico uniforme, eu estou no céu. É um lugar que não existe sogra, é o maior céu. A sogra não está no céu. O que é o céu? É aquela região onde o vetor campo elétrico é constante em módulo, em direção e em sentido. Os três elementos do campo elétrico são constantes. Observe o desenho. Todos os campos têm a mesma direção e sentido. Valeu, povo de Deus. Obrigado e até a próxima. E boa Páscoa, galera!